Família do Reagindo com Wagner, segura essa. Um novo decreto do Vaticano teria reforçado oficialmente que quem salva é Jesus, e não Maria, e ainda desaconselha chamar Maria de corredentora. E isso explodiu o debate. Hoje eu vou reagir ao que o pastor Carlos Cardoso disse no Eu Acredito podcast e analisar o que pode estar por trás desse movimento de unidade religiosa, que está mexendo com os católicos, evangélicos e o mundo todo. Antes de começar, já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho, porque aqui a gente reage sem tretas inúteis e com respeito, mas sem fugir da verdade. Comenta agora. Você concorda que só Jesus salva? Escreve só Cristo ou discordo aí embaixo para eu saber sua opinião e bora pro react. Após o Papa Leão XIV aprovar um novo decreto do Vaticano que conclui que Jesus foi quem salvou o mundo e não Maria, e ainda instruir os católicos a não se referirem a Maria como corredentora do mundo, o pastor Carlos Cardoso, no Eu Acredito podcast, diz o que está por trás de tudo isso. Tem coisas também acontecendo no mundo aí, envolvendo o Papa, né? Os católicos esses dias aí, eu acho que se frustraram um pouco com o Papa, né? Os irmãos da Igreja Católica. Porque o Papa quebrou com a imagem da Nossa Senhora, né? Falou que quem salva é Jesus. Na realidade, essa crença sempre existiu, né? Mas nunca foi declarada publicamente por causa de Maria. A abençoada, agraciada Maria. E a gente precisa ver, né, esse movimento, tudo isso, na minha visão, é um movimento de unidade religiosa. Que quer agradar gregos e troianos, né? Então, assim, a gente vê que aconteceu muitas coisas, né? Ele recebeu aquele cavalo branco, o Próton, que chocou o mundo, né? Que foi bem na semana ali daqueles acordos de paz. O que mais me chamou a atenção sobre aquele cavalo foi que ele é árabe. É um cavalo árabe. O nome que é primeiro. E toda a ideia de um cavalo branco vindo desde as Olimpíadas, né? Que as Olimpíadas o início das Olimpíadas, ela começa com o cavalo branco vindo sobre as águas, que é uma alusão ao Apocalipse. Mar no Apocalipse e as nações. Então, o cavaleiro está cavalgando sobre as nações. Quando o cavaleiro termina ali aquela marcha, ele entra, daí ele sai do rio, né? E aí vem o cavalo branco com todas as nações caminhando atrás dele, com as bandeiras. Aí termina a Copa do Mundo com uma imagem de um ser descendo do céu, se manifestou. Eu sei que no final das Olimpíadas se manifestou a trindade satânica, o falso profeta, o diabo e o anticristo. Porque todo esse cenário foi feito em cima do globo, de todos os países do mundo. E aí esse ano surge esse cavaleiro no Vaticano, né? Uma mensagem. Tudo que para o mundo branco é paz, né? Mas a gente sabe que o cavaleiro do cavalo branco é o anticristo. É uma mensagem. Que é quem Israel tá aguardando. E aí vem o cavaleiro ser árabe, né? O príncipe herdeiro da Arábia Saudita e o Jared Kushner hoje são os cabeças aí para coordenar, para ser o possível Messias, né? O príncipe herdeiro da Arábia Saudita por ter uma mãe judia, né? Então ele tem sangue judeu. E o Jared Kushner pelos acordos que ele está fazendo. Então são duas figuras emblemáticas que têm muito. O Jared também agora diz que a guerra da Ucrânia, assim como ele fez o acordo de Abraão, o Donald Trump pediu para ele fazer um acordo entre o Ocidente e o Oriente ali, entre a Ucrânia e a Rússia. E se ele conseguir fazer pautas para um acordo que não vai beneficiar só os dois, mas vários países na região, imagine. Sim. É muito forte, não é? Porque além de beneficiar os dois países, vai beneficiar a OTAN, né? Então todos vão se beneficiar com a situação. A OTAN ali, os países europeus que estão ligados à OTAN, ligado à OTAN. Então, começou ali. Aí ele foi rezar uma missa com o Papa Francisco, eu achei estranho. O Jared? O Papa Leão foi lá rezar. Outra coisa que aconteceu, que muita gente não percebeu, o rei Charles foi no Vaticano. E o rei Charles, a guerra é que o Reino Unido, muita gente não sabe, é protestante. O Reino Unido não é católico, eles são protestantes. Sim, ali foi berço de avivamentos extraordinário, né? E aí, veja bem, o rei Charles recebeu um trono dentro do Vaticano com o emblema com o brasão dele, e eles rezaram juntos pela paz mundial. E aí houve a reconciliação da igreja protestante
da Inglaterra com a Igreja Católica. Tudo esse ano, olha só. Então ali não foi uma questão só política, tá? É uma questão religiosa. Ecumenismo. Outra coisa que o Vaticano fez agora na questão do... Olha só, protestantes e católicos. O Vaticano abriu uma sala de oração para muçulmano. Mas eles estão dentro do Vaticano. Mas o Vaticano está fundando uma religião ecumênica que envolve o Crislã, né? Muçulmano. É o islamismo, o cristianismo e judaísmo. Aí veja bem, o Vaticano ligado ao Islã, que criou uma sala para oração, porque por causa de alunos, né, que vão estudar no Vaticano, queriam orar, não tinham onde orar, criaram a sala de oração. Isso deu um impacto lá na Igreja Católica. O rei Charles, representando a Igreja da Inglaterra, que é protestante, foi rezar junto com o Papa, que é católico. E agora o Papa, por isso que eu estou dizendo, uma declaração dessa, ela é muito além da questão do Vaticano. É uma ligação religiosa mundial. Porque hoje, infelizmente, tem muita gente na igreja evangélica que já não vê diferença nenhuma entre católico e protestante. E... Até porque não há mais aquela, por exemplo, há um tempo atrás, os protestantes pregavam veemente contra o catolicismo romano, principalmente contra a idolatria. E hoje não fala mais nada. Dependendo do lugar, o padre está pregando na igreja evangélica e o pastor está pregando na igreja católica. E isso é mundial, isso que é incrível, né? É mundial. E outra coisa, teve aí o período da Reforma Protestante, mas existe a questão linda da Reforma, que foi o surgimento da igreja, né? A igreja meio que surgiu das cinzas. Mas a gente sabe que Lutero foi usado por um grupo político para combater o Império Romano. Sim. Que Roma dominava reis e líderes mundiais. Então, para dividir, dizer, não é bem por aí. Você tá entendendo? Dividiu ali a questão dos governos protestantes e católicos. Igreja e Estado, tudo tá unido. É por isso que o anticristo vai ter um falso profeta. Você tá entendendo? Então essa linguagem é aproximação, é para não quebrar. E a gente sabe que quando você estuda, por exemplo, sobre Hitler, que é uma figura que personifica quem será o anticristo, vai ter quase o mesmo perfil, ele só fez o que fez com apoio da Igreja Católica e da Igreja Luterana, católicos e protestantes. Que fez os judeus como inimigos, né? Entendeu? Que entra a questão dos católicos achar que os judeus têm que pagar por ter crucificado Jesus. E a questão de Lutero ali é muito forte, né? Porque Lutero acreditava também que os judeus precisavam pagar um preço pelo que aconteceu. Você vê. O antissemitismo, então, partiu de Lutero. E aí você vê que toda essa questão hoje de uma unidade religiosa é em torno de um líder mundial, que vai usar as religiões dentro de um termo de uma pacificação. E tudo está acontecendo diante dos nossos olhos. E as pessoas não querem perceber, né? O senhor falou aí que o mundo está caminhando para a direita. Se o mundo está caminhando para a direita, dentro dessa perspectiva, nós podemos dizer que há uma grande possibilidade do anticristo ter um viés político mais de direita do que de esquerda? Uma roupagem, né? Não que ele seja, né? Por isso que por que com 3 anos e meio, né, que a Bíblia fala dos 7 anos do anticristo, né? A última semana de Daniel, a Bíblia é muito clara que com 3 anos e meio ele vai quebrar o pacto com Israel e vai perseguir os judeus. Então ele vem como lobo numa capa de ovelha. Então parece que é tudo maravilha, mas ele vem com princípios altamente diabólicos por trás, né? Porque imagine como é que Israel vai aceitar um Messias profano? Mas diz que ele não vai ter afeição por mulher, então ele vai ser meio... Daniel 11:37. Né? Então existe toda uma ideia, né, que todo mundo achava que ele viria de esquerda, mas não tem como. Do jeito que o poder do mundo hoje está, Estados Unidos e Vaticano é conservador. Por que Bento XVI foi preso? Você sabe por que ele foi? Não sei. Porque ele era altamente conservador e tinha muito... Tem livros de Bento XVI que são chocantes, tá? Mensagens profundas. Então ele era um teólogo mesmo, baseado na doutrina de Cristo, como o Leão tá querendo. Então veja que eles prenderam o Bento XVI por ele ser totalmente contra aborto, contra a agenda woke, contra tudo isso ele era contra. Aí veio Francisco
de início era contra. Daí eu acho que a hora que ele viu quem manda, ele mudou todo o comportamento dele. Ele abriu a bênção para casais do mesmo sexo, falou que se um ET viesse no Vaticano, ele batizava. Para padres que é homoafetivo. Podem assumir, né? Ele não pode praticar, mas pode dizer o que é. E aí chega o leão. O leão é o equilíbrio não é nem um extremo nem outro. Mas você vê que o princípio dele é mais conservador. É uma mensagem ao mundo. Isso é forte. Aí entra a questão do prefeito, né, de Nova York. Tem o prefeito de Nova York agora, que é muçulmano. É o primeiro prefeito muçulmano em Nova York. E eu acredito ali nos Estados Unidos, né? Eu posso estar equivocado. É um fenômeno. Nos Estados Unidos houve um outro prefeito que é muçulmano? Eu não sei essa informação. O discurso dele foi tremendo, tá? E foi declarando guerra, né? Ele falou que Trump, eu sei que você tá me ouvindo e ouça bem, né? Nova York é terra dos imigrantes e continuará sendo terra dos imigrantes. E nós vamos pegar do dinheiro dos bilionários e vamos distribuir, vai acabar e tal. E ele declarou guerra ao governo americano. Agora, veja, o prefeito de Nova York, a escola dele é George Soros. E existe foto dele com a família Soros. Outra coisa, envolve religião. Teve discurso na Times Square a favor, por quê? Por ele ser muçulmano. Eles fizeram uma mega manifestação na Times Square depois da vitória deles. Nós precisamos influenciar o mundo. Todos precisam conhecer Alá. A única religião verdadeira são os muçulmanos e tal. Então você vê que existe uma linguagem religiosa e política atrás da vitória dele. E é pra Trump ver que o negócio tá minado também, né? E querendo ou não, o Islã é a religião que mais cresce no mundo, né? E gera muito filho. Tá tomando conta da França. Sim, da Europa. Na Europa, hoje. Agora sim, só concluindo que o senhor continua. Tá tomando conta da Europa. Aí agora nos Estados Unidos, um país que é totalmente cristão. Protestante. Ter um prefeito muçulmano em Nova York, isso é um fenômeno. Porque Nova York e Califórnia sempre pendeu pra esquerda. A Califórnia, lembra lá? Mas o muçulmano não é a esquerda não, pô. Ele é mais... Não, mas o prefeito de Nova York hoje, ele é democrata. Ele é altamente de esquerda, tá? Esse prefeito muçulmano é de esquerda? De esquerda. Eu acho que doideira, eu nunca vi um muçulmano. E ele vai ser uma pedra no pé de Donald Trump. E aí, o que você achou? O pastor Carlos Cardoso levantou pontos pesados: ecumenismo global, símbolos, política e profecia. Muita coisa para digerir. Aqui no Reagindo com Wagner, a gente ouve, confere e confronta com a Bíblia. Sempre com respeito a quem pensa diferente. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho e compartilha com 3 amigos que curtem esse tipo de conteúdo. Comenta, reage à parte 2, se você quer continuação e diz qual trecho do podcast você quer que eu aprofunde no próximo vídeo. E passa na playlist aqui do canal. Tem vídeo novo toda semana. Deus abençoe e até o próximo React.